comecei a estudar na escola, várias pessoas me criticavam. Criticavam meu cabelo, me criticavam por usar óculos, criticavam meu estilo. Tinha quem me admirasse, mas eram mais bullying mesmo, porque é o que afeta, né? Pode ser que várias pessoas te elogiam, mas quando tem uma que fala mal, a gente se sente mal. Aí eu conheci uma menina e a gente começou a conversar. E de pouco, ela, né, foi virando a minha amiga. Quando eu contei pra ela o porquê de eu ir todos os dias de turbante e tal, porque minha avó ainda, né, tipo, ela curava do câncer, aí um ano depois o câncer voltava. Aí ela curava do câncer, um ano depois ela curava. Ela voltava. E assim ia o processo. A minha amiga começou a entender o meu jeito. E assim, com isso eu comecei a compartilhar todos os meus segredos, todas as minhas vontades, todos os meus sonhos, os garotos que eu gostava, os garotos que eu não gostava, as meninas que eu gostava, as meninas que eu não gostava. E a gente foi virando amiga, e foi virando uma coisa inseparável, foi ficando uma coisa muito forte. E claro que às vezes a gente sentia ciúmes uma da outra, mas era coisa normal. Só que no final do ano, terminou o ano, beleza, nós fomos para as férias, nas férias a gente nem chegou a se ver. Quando começou o outro ano, a gente caiu na mesma sala de novo, incrível, né? Mais um ano com a minha melhor amiga do meu lado, vai ser top. Só que entrou outra garota. E quando essa garota entrou, eu apaixonei na garota, porque ela era muito estilosinha também, assim, o jeito que ela ia, o sapato, a roupa, as coisinhas que ela colocava no cabelo, as pulseiras. Eu sempre gostei dessa coisa da moda, então ela me chamou muita atenção. Então eu e minha melhor amiga fomos conversar com ela para trazer ela pro nosso grupinho. E eu e minha amiga começamos a virar amiga dela. O fato é que eu comecei a gostar muito dela e ela muito de mim. E a minha melhor amiga começou a ficar um pouco incomodada com tudo isso. Mas eu percebendo o incômodo dela, sempre incluía ela em tudo para não deixar ela se sentir daquele jeito. Mesmo eu sendo criança, minha mãe falava que eu era uma criança sensata. Eu sabia muito bem como agir e onde agir com as pessoas. E assim foi. Só que teve um dia que eu fiquei bem doente. Não fui pra escola durante uns 3 dias, peguei atestado. Quando eu cheguei na escola de novo, a minha melhor amiga tava estranha comigo. Ela tava muito estranha. E a minha amiga novata, a estilosinha que eu gostava muito dela, também. E eu fiquei meio assim, né? Na sala de aula elas tinham trocado de lugar, então elas não estavam sentando perto de mim. E eu o tempo inteiro olhando pra elas, né? Tipo, morrendo de vontade de contar as novidades, de conversar, bater papo, coisa de adolescente na escola. E elas, assim, não estavam me respondendo na mesma altura. A minha melhor amiga tava estranha comigo. Quando chegou o intervalo, elas saíram da sala primeiro do que eu. Falei, ué, que doideira, elas devem ter ido pra fila do lanche. Peguei meu dinheiro e fui pra fila do lanche. Cheguei lá e fui conversar com elas, sabe? E aí, tipo assim, a minha melhor amiga virou pra mim e falou assim, olha, a gente não quer mais ser sua amiga. Falei, quê? E a menina, tipo, a novata também falou, é isso. Falei, por quê? Ah, porque a gente não quer mais ser sua amiga, a gente percebeu que você é falsa e tal. Eu comecei a falar um monte de coisa que na hora eu não entendi nada. Eu falei, hã? Tipo, o que eu fiz pra vocês? Eu não fiz nada pra vocês. Tipo, eu não entendi. Isso que eu fiquei muito mal na hora que elas falaram que não queria ser mais a minha amiga. E eu perguntei por quê, e elas falaram que não queria, que não gostava mais do meu jeito, que eu era falsa. E quando uma pessoa te chama de falsa, você, né, é um impacto, é um baque. Você fica tentando fazer uma análise de si, de qual momento você foi falsa pra você entender o motivo delas ter te chamado disso. Então eu fui pra sala de aula, eu não consegui estudar o resto do dia, não consegui fazer meus exercícios. Eu fui pra casa, óbvio que fui conversar com a minha mãe, que era meu suporte, era a minha base, a pessoa que mais me ajudava em todas as escolhas da minha vida. E ela conversou comigo, falou assim, minha filha, amanhã você vai chegar na escola e você vai chamar uma de cada vez. E você vai conversar com uma de cada vez. E você vai perguntar pra elas o que você fez. O que você fez pra elas estarem com esse sentimento contra você. Que não precisam. Elas não precisam gostar de você, mas elas não precisam ter um sentimento ruim ao seu respeito. Principalmente se você não fez nada. Elas não querem ser sua amiga? Escuta. Não tem problema. Quem tá perdendo são elas. Porque você é uma amiga incrível. E assim, eu falei, tá bom, mãe. Eu sempre tive uma estima boa. Então eu falei, cara, vou lá, né? Quando eu cheguei na escola, que eu fui conversar com ela, eu chamei minha melhor amiga. E aí minha melhor amiga, ela se embananou na hora de falar. Ela falou que, tipo assim, a desculpa dela foi que eu era a melhor amiga dela, que ela era inseparável comigo, e quando chegou uma novata, eu mostrei que eu não era tão amiga assim, que eu era falsa, porque eu preferia estar com outra do que com ela. E eu, nossa, que esse papinho mais de sem noção, sabe? Falei, tá. Depois eu fui chamar a novata e falei, vem cá, deixa eu conversar com você. E aí ela pegou, minha melhor amiga não queria deixar a novata conversar comigo de jeito nenhum. Não, que não vai pra conversar com ela, não vai pra conversar com ela. Se você for, você vai ter que escolher entre eu e ela. E eu olhando assim, gente, o que tá acontecendo? Eu até então não tinha caído na minha ficha do que tava acontecendo. E aí a novata virou e, tipo, não sabia o que fazer. Ela ficava entre nós duas assim, sem saber o que fazer. Eu falei, olha, faz o seguinte, depois a gente conversa que eu tô vendo que ela não vai deixar. Deixei ela pra lá. E eu tive que sustentar uma semana de aula, elas não conversando comigo, às vezes elas riam de mim, às vezes elas riam do meu estilo, sabe, aquilo ia me magoando, mas eu fui relevando. Um dia a minha melhor amiga, que não era mais melhor amiga, não foi pra aula, e a novata foi. Falei, é hoje que eu pego essa menina de conversa. Chegou na hora do intervalo, eu falei, vem cá. Aí ela já regalou o olho assim, eu falei, vem cá. Aí ela, o que eu te fiz de errado? Tipo, o que eu te fiz, ela?
Nada, você nunca me fez nada. Falei, então por que você não gosta mais de mim? Ela, eu gosto de você. Quem não gosta de você é a fulana. Aí eu, hã? Ela falou assim, quem não gosta de você é ela. Ela que fala mal de você, ela que contou todos os seus segredos. E assim, a menina novata começou a falar coisas que eu tinha contado pra minha melhor amiga, que tipo, era coisa minha e dela. Não tinha que sair da nossa amizade aquilo, independente de se a gente deixasse de conversar ou não. E começou a revelar tudo. Aí eu entendi o que tava acontecendo. Aí ela pegou e falou assim, ela falou tudo isso de você, acho que ela não gosta de você, e acaba que ela me influencia a não ficar perto de você também. Ela fala, ela não deixa, ela tem ciúmes quando a gente fica perto. Aí a minha ficha caiu, eu falei, cara, ela tem ciúmes da nossa amizade. Foi por isso que ela fez isso o tempo inteiro, porque eu e você tava virando muito amigas, muito próximo, a nossa ideia bate, os nossos gostos bate, tudo que a gente conversa bate, e às vezes ela ficava de canto. Então ela esperou a oportunidade de eu não vir pra escola pra encher a sua cabeça de veneno, pra quando eu chegasse, não se aproximar de mim. Mas na verdade ela não queria que você se aproximasse de mim. E acabou que ela também perdeu a amizade. Só que nisso a gente acabou tipo se abraçando. E eu falei pra ela, mas você vai deixar de falar comigo quando ela estiver aqui? Ela falou, não, eu quero ser sua amiga. E eu falei, então tá bom. Quando chegou no outro dia, a minha melhor amiga foi pra aula. E aí ela viu eu e a novata conversando e ela não entendeu nada. E ela veio e ela começou a xingar. Todas as palavras de baixo escalão que vocês conhecem, ela começou a xingar nós duas. Eu fui perguntar pra ela, cara, em vez de você ser amiga nossa, você vai querer ser inimiga, você tentou colocar a garota contra mim, isso tudo por quê? É ciúmes? Ela, ciúmes de quê? De você? Eu falei, sim, jamais. Eu falei, poxa, por que eu tenho ciúmes de você? Aí ela já calou. Falei, eu tenho ciúmes de você. Eu gosto tanto de você que eu queria você pra mim, só pra mim. Só que eu tenho você pra mim. E não é por isso que a gente não pode ter outras amigas. E aí acabou que ela, orgulhosa, virou as costas e saiu. O tempo inteiro ela entra na sala de aula com a cara fechada, elas pegam os materiais dela e vira a cara pra gente, ela não olha pra mim e pra minha nova amiga novata. No final das contas, eu e a novata viramos melhores amigas, a gente trocou de colégio depois juntas, e a minha melhor amiga do começo acabou a amizade. Eu tentei conversar com ela várias vezes, mas o orgulho dela falou mais alto. E o que eu aprendi com essa história é que se você tem uma amiga e você tem ciúmes da amizade, a melhor coisa que você pode fazer é ser sincera. Chegar, conversar, falar, explicar, amar e não agir na forma negativa, tentar colocar o outro contra você, você contra o outro. Sabe por quê? Porque no final você vai ficar sozinho.